Copa do Mundo. Um estádio que assistiu ao show, sabe de quem já? Do Rei. Luzes para aquecer o que o sol abandonou há uns bons meses. O gramado mais importante do mundo em 2018. O estádio Luzhniki vai receber o jogo de abertura e a final da Copa. Passou por 4 anos de reformas para ser a casa de eventos assim. Arquibancada coberta, 81 mil lugares, além dos bancos de reservas que parecem confortáveis mesmo no inverno russo. No país da Copa, a pressão para apresentar ao mundo estádios é grande. Mas a cobrança por um resultado digno do time da casa na Copa também. Nesta sexta-feira, eles enfrentam o Brasil, um país onde muitos acham que o técnico da seleção é tão importante quanto o presidente da República. E na Rússia? O técnico russo disse que tem que pensar. Ainda não pensou nisso. Stanislav Cherchesov é mais do que um simpático ex-goleiro da Rússia com 2 Copas no currículo. É o homem com a missão de evitar uma vergonha do time da casa. Em 1 ano e meio à frente da equipe, ele mudou quase 70% dos jogadores. Enfrentou duras críticas quando não passou da primeira fase da Copa das Confederações. Mas começou a dar a volta por cima nos últimos 2 amistosos da Rússia. Uma derrota por 1-0 em que jogou de igual para igual com a Argentina no Luzhniki e um empate por 3-3 com a Espanha. Cherchesov disse que se antes eram apenas críticas dolorosas da imprensa, agora elas estão mais simpáticas com o time. Eles entenderam como mudar essa percepção e vão ser uma seleção digna em campo. A estátua de Vladimir Lenin na entrada principal do estádio não é apenas um item decorativo. É uma lembrança do antigo nome do estádio construído nos anos 50, que agora, reformado, vai receber a final da Copa do Mundo de 2018. Lembrança da União Soviética, um adversário que o Brasil enfrentou aqui mesmo em 1965, num jogo que aproximou os russos do mito Pelé. Desde a chegada ao aeroporto em Moscou, a seleção chamou atenção. Nos treinos, nada de agasalho. O arquivo do jornal O Globo mostra que Pelé e Garrincha aproveitaram o clima de verão para passear pelas ruas da capital russa. No dia do jogo, 102 mil pessoas passaram pela entrada do velho estádio Central Lenin. Viram um show de Pelé. O professor Andrei Martirosov, hoje com 82 anos, estava ali entre eles e não se esquece de uma promessa que o Pelé fez antes do jogo. Todo mundo desconfiou. Como é que ele promete que vai fazer 2 gols e tal, disse o professor Andrei. Começaram a jogar e ele lá no estádio. Na segunda metade do primeiro tempo, o Pelé fez 1. O Luzhniki ficou em silêncio. Aí começou o segundo tempo e o Pelé marcou o segundo gol. Uma apresentação tão incrível que fez a torcida russa aplaudir de pé a derrota do seu time por 3-0, com os gols do Pelé e 1 do Flávio Minuano. Nada que o ex-capitão da seleção soviética Nikita Simonian não tenha visto 7 anos antes, na Copa de 58. Ele estava em campo no primeiro jogo de Pelé numa Copa. Aquele 2-0 sobre a União Soviética na Suécia. Nikita Simonian conta que na última vez em que viu Pelé disse: contra a gente, no dia 11 de junho de 1958, apareceu um príncipe. Um príncipe que logo se tornou rei e que seria rei para sempre. Esse era Pelé. Desses tempos, vem uma admiração dos russos pelo futebol brasileiro difícil de medir e que continua com a seleção de Tite. Cherchesov disse que agora o Brasil sempre joga bem. O Tite é um bom treinador. E eles na Rússia têm visto que é um mérito do Tite montar um time com esses jogadores top do cenário mundial. Sexta-feira, os russos esperam aplaudir um novo espetáculo. E nessa lista aí do Tite para os amistosos, a gente teve 3 novidades. Eu fiz 2, mas foram 3, tá? E a gente conversou com os 3. Dá uma olhada. Olá, bom dia a todos. Essa é mais uma edição do Selecionáveis, o quadro do Esporte Espetacular, em que a gente apresenta os candidatos a vestir a camisa amarela, a defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018. Hoje eu vou conversar com os jogadores que foram chamados pelo Tite pela primeira vez, justamente na última lista antes da convocação final para o Mundial da Rússia. Um deles, esse aqui, já está aqui com a gente, é o Neto, goleiro do Valência da Espanha. Como é que você interpretou esse chamado do Tite justamente na última oportunidade que você teria
para tentar uma vaga nesse grupo que vai ao Mundial da Rússia. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu interpreto com muita positividade, porque sendo a minha primeira convocação com o Tite, acredito que ele sabe um pouco da minha história, sabe o que aconteceu comigo nos últimos 2 anos, no quais eu estava na Juventus e não estava jogando, e a minha oportunidade. Seleção não é novidade para o Neto, que já esteve lá com o Mano Menezes e o Dunga. Agora, com o Valencia em ótima fase, ele disputa a vaga de terceiro goleiro com o Cássio, do Corinthians. Hoje em dia o Brasil tem goleiros de uma qualidade muito alta. Eu busco dar o meu melhor e espero poder estar ajudando a equipe da melhor maneira. Dos 23 nomes que o Tite vai levar à Copa, 16 estão definidos. Além da vaga de terceiro goleiro, estão abertas uma vaga na zaga, 2 nas laterais e outras 3 que serão preenchidas entre meio-campo e ataque. O segundo nome dessa lista de novidades do Tite, que está aqui no Selecionáveis, é o atacante William José, do Real Sociedad da Espanha. William, você acha que essa característica que você tem de ser um centroavante de ofício, que joga centralizado, é uma vantagem para você nessa disputa por uma vaga no grupo? Eu sou um 9 que o Tite estava procurando, né? E espero dar meu máximo para ajudar e conseguir uma vaga para o Mundial. E o papo de se naturalizar e jogar pela Espanha, tá de pé? Eu falei com o presidente aqui do clube, né? E ele me passou que o treinador gostaria muito de contar comigo na seleção da Espanha. Eu acho que a prioridade é a seleção do Brasil, né? Todos os jogadores têm o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira, né? E eu vou continuar trabalhando, né? Se não for dessa vez, eu tenho 26 anos ainda, né? Eu tenho muito tempo ainda pela frente. O Anderson Talisca foi a terceira e última novidade da lista do Tite. Ele está voltando à seleção brasileira depois de 4 anos. Talisca, você foi chamado pelo Dunga uma única vez e agora está voltando à seleção brasileira com o Tite, primeira vez que o Tite te chama. O que mudou no teu futebol de lá para cá? Mudou muita coisa, né? E tudo isso fez com que eu ficasse mais maduro, um pouco experiente, para desempenhar um bom futebol e sim poder voltar à seleção brasileira. No teu início de carreira, muita gente comparava o teu futebol com o do Rivaldo. E aí, tem semelhança? Tem semelhança sim, um pouco. Tem algumas jogadas, tem algumas maneiras de se movimentar que é um pouco parecido, sim. Essa semana, o Besiktas, do Anderson Talisca, foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique. Mas o Talisca continua em alta e animado para se apresentar logo na seleção, onde ele será alternativa tanto para o meio-campo quanto para o ataque. Todo jogador sonha com isso, né? E comigo não foi diferente, então estou assim, eu estou um pouco ansioso para chegar aos treinamentos, para poder trabalhar com grandes jogadores, pessoas maravilhosas de grande caráter, de grande futebol, então isso para mim vai ser um aprendizado também. Valeu, Anderson!